Olá a todos, boa noite. Oficialmente aí, boa noite a todos. Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro na nossa disciplina aí de liderança, né? Correlacionada aí com a educação social e cooperativista, né? Vocês aí que estão num curso que tem o privilégio em cuidar, né? Tem na alma o princípio do cuidado. Então, nada melhor do que a gente falar em educação e como que essa educação, através do conhecimento, através das boas práticas, a gente possa fazer o bem à nossa sociedade, ao nosso ambiente de trabalho, àqueles que precisam do nosso cuidado, né? Enquanto profissionais da área da enfermagem, é essencial isso daí. E muitos de vocês irão ter líderes. E muitos de vocês poderão ser líderes de uma equipe, né? Seja num ambulatório, seja num hospital, seja numa estratégia de saúde da família. Vocês poderão ter aí pessoas que verão vocês como um exemplo para elas, né? Então, dentro desse princípio inicial, que é a nossa disciplina, que traz aí dentro da educação social e o cooperativismo, né? Qual é o papel da liderança nesse princípio, né? Qual é o papel nosso enquanto liderado, o nosso papel enquanto líder e como a gente pode fazer a diferença para alguém, né? Sem dúvida nenhuma, eu começo sempre dizendo: falou em liderança, pensa no exemplo. Você pode ser um exemplo de um líder que alguém quer seguir, ou alguém também vai aprender com você, pelo seu exemplo, um líder que essa pessoa também não quer ser, né? Então, que a gente possa se inspirar em grandes líderes, que venha aí para a nossa formação pessoal, que venha aí para a nossa formação técnica, né? E que a gente, ao receber aqueles que são os nossos liderados, que a gente também possa fazer aquilo que a gente esperava e que, de certa forma, em algum momento, alguém possa ter feito e que trouxe um desenvolvimento pessoal, trouxe um desenvolvimento profissional para a gente. Então, bem-vindos aí, é um prazer estar com vocês dentro dessa nossa disciplina, dentro desse primeiro encontro que a gente tem, que a gente está trabalhando. Falando um pouquinho de mim, depois eu quero conhecer um pouquinho de vocês, né? A turma aí está uma turminha bacana, né? Cerca de 5, 6 pessoas, isso é muito bacana. O que a gente precisa? Compartilhar experiências. Esse momento síncrono, esse momento presencial que a gente vivencia aqui, o que diferencia a gente, né, distancia a gente é só a tela. Mas a gente tenha, nesse momento, a propriedade de dizer que estamos perto e que a gente possa compartilhar experiências. Então, usem o microfone, usem o chat para compartilhar as experiências de vocês. Isso vai poder trazer benefício para todo mundo. Não tenham dúvidas que o meu objetivo, o objetivo da Júlia, que está aí assessorando a gente, né, é o mesmo do objetivo de vocês. É que a gente possa ser uma pessoa e um profissional melhor através da educação. Então, vocês que estão investindo em vocês, buscando chaves, que essas chaves possam, ao final do curso, ao final dessa jornada, ao final desse ciclo, conseguir abrir
grandes portas de oportunidades para vocês. Fica aí o nosso já desejo dentro desse princípio de investimento em vocês mesmos. E nós vamos falar muito disso hoje. Tem tudo a ver aí com a nossa disciplina, esse investimento que vocês estão fazendo com vocês, né? Que estão aí proporcionando para vocês. Então, eu sou o professor Wilson, eu já trabalho aí com a equipe da Politécnica em torno de 2 anos, né? No sistema remoto, no sistema presencial mais recente. E também sou químico dentro desse princípio. Tive aí a oportunidade de trabalhar em algumas indústrias farmacêuticas, né? E trabalhar também em um centro universitário, que fica na cidade de Bom Dispar, e retornei esse ano aqui para a região de Araxá, de onde que eu estou falando com vocês, onde que é a sede da nossa escola, também da Politécnica, e que a gente possa estar aí juntos aí nessa jornada. E eu queria, então, conhecer um pouquinho de vocês, que vocês possam, pelo microfone ou pelo chat, fala aí de onde você está fazendo o curso, qual cidade, se o curso realmente é enfermagem, técnico de enfermagem, ou é o outro, possa estar aí junto com a nossa disciplina, né? E qual período você está. Coloca aí para a gente, só para a gente poder um pouquinho de vocês. Podem usar o microfone também. Eu costumo defender Oi, vocês, boa noite. hein? Boa noite, Eliane. Tudo bem? Eu sou Eliane, de Araxá, sou técnica em enfermagem, cursando técnica em enfermagem, o primeiro módulo. O primeiro módulo, bem-vinda, Eliane, beleza? Obrigada. Quem mais? Eu costumo defender vocês, hein? Eu falo que esse momento que fica em silêncio é porque vocês estão digitando ou estão abrindo o microfone. Então, alguém tem que falar comigo para valer a defesa. Alguém aí que já foi meu aluno em algum outro dos cursos, alguma outra disciplina? Ok, Carla, não tem problema não. Oi, boa noite. Boa noite, Eliette. Tudo bem? Meu nome é Tudo jóia? Eliette, eu sou daqui de Araxá, estou cursando técnico em enfermagem e estou no primeiro módulo. Beleza, Primeiro então está aí no período, primeiro né? módulo. Bacana, Eliette, técnica de enfermagem também, estamos aqui em Araxá também. O Miguel colocou ali no chat, ó, que também está aqui em Araxá, também no primeiro módulo de enfermagem. A Edivânia, em Serra do Salitre. Beleza, a Carla aí já está finalizando o curso, nós só teve que retornar, né, para poder fazer algo que esteja pendente, bacana. Então, pessoal, eu falo que vocês estão num curso que, por natureza, é caridade, independente de religião, né? Mas o sentimento de você poder cuidar de alguém através, né, da sua ação, do seu querer bem, isso aí faz toda a diferença. Então, parabéns vocês aí que estão caminhando, né, com esse curso, que possam aí colher as chaves e depois abrir as portas das oportunidades que a gente tem. E dentro dessas interfaces que a gente tem para a gente poder conversar hoje,
para a gente poder falar do mercado profissional. Mesmo a gente sendo técnico de enfermagem, interface importante. A gente precisa interpretar e redigir, fazer uma boa redação de texto, né? Pensando aqui, ó, dentro da própria nossa disciplina, que é educação social. Então, o primeiro passo é a gente poder comunicar, né? E vocês comunicam no mercado de trabalho escrevendo prontuários, lendo bulas, lendo procedimentos, lendo prescrições médicas, escrevendo orientações, por exemplo, dentro de uma estratégia de saúde da família. Então, é fundamental, quando a gente pensa nessa educação social, o princípio básico da comunicação. E dentro desse princípio básico da comunicação, é inerente à profissão que em vários momentos, em várias oportunidades, em várias necessidades, serão necessárias ler informações, interpretar as informações e colocá-las em práticas. E simplesmente numa troca de turno, você vai precisar colocar aquilo que aconteceu para outra pessoa da sequência. Da mesma forma, quando você chegou, que interpretou aquilo que a outra pessoa deixou para você. Então, é inerente dentro dessa nossa educação social e cooperativista, beleza? O princípio básico de uma boa interpretação de texto, de uma boa redação de texto. Faz sentido ou não? O que vocês acham? Dentro dessa questão profissional nossa, isso faz sentido ou não? E outro detalhe, pensando inclusive em prova de concurso, né? Concurso público, por exemplo, municipal, que nossas cidades da nossa região geralmente abarcam aí, sempre tem uma provinha de português. E não pensem vocês, é a prova que aprova vocês. Porque, a princípio, conhecimento técnico, todo mundo vai bem. E onde que muita gente vai mal e acaba não sendo classificado? Às vezes na prova de português. Na interpretação, redação, muita gente fica para trás. Então, ainda é importante dentro do princípio de classificação em um concurso público, que vocês irão pleitear, irão percorrer aí dentro dessa jornada profissional de vocês, né? Estamos numa disciplina que ela é predominantemente EAD. O EAD, ele te traz flexibilidade. Mas ninguém melhor do que você sabe, tem muita gente aí no primeiro módulo, né? Você sabe qual o melhor horário, o melhor dia da sua agenda para que você possa colocar como seu dia de estudo. Mesmo o curso sendo EAD, é essencial que você tenha um comprometimento, uma disciplina de agenda para manter o seu ritmo de estudo. Então, são aí essas interfaces importantes que eu costumo dizer em algumas disciplinas, e dentro dessa nossa daqui, cai como um chapéu aí para a gente, para que a gente possa iniciar essa nossa disciplina. Vocês aí já estudando uma parte autônoma, né? E nos nossos 3 encontros presenciais, oportunidades que a gente tem de compartilhar experiências. Alguém aí quer compartilhar alguma experiência de ser líder ou de ter como exemplo um líder para você? Para a gente poder começar?
Quem aí quer compartilhar? Seja de um líder positivo ou negativo, um que você quer ser ou um que você não quer ser. Não precisa dar nomes, né? Só um exemplo, só. Quem aí é líder de alguma equipe no trabalho, né? Que quer compartilhar alguma experiência, né, de gestão aí com a equipe que já trabalha. O tempo do silêncio é aquele que eu defendo vocês, hein? Não temos aí nenhum líder, ninguém quer compartilhar. E hoje o nosso tema, ele é basicamente a liderança, né? A gestão de pessoas. Dentro desse nosso papel que a gente trabalha com cuidado com alguém, né? A gente trabalha aí com esse princípio básico da liderança, né? A gente dificilmente convive sozinho, pessoal, né? E em ambiente de trabalho, a mesma coisa, né? A gente precisa parceiros, a gente precisa pessoas que nos ajudam dentro do nosso dia a dia. E quando a gente pensa no papel do líder, eu costumo dizer que o principal papel dele é aquele que eu falei lá no início, que é o exemplo. É que alguém possa olhar e falar, poxa, que profissional bacana, né? Às vezes não só do lado técnico, beleza? Mas do lado pessoal também. Somos seres humanos. Não existe que a gente consegue desmembrar o lado humano do lado técnico. A gente não entra num hospital e deixa a vida nossa lá fora, não. Beleza? E o mesmo acontece com o paciente. E a liderança, o espírito de liderança, muitas das vezes nos dá a maturidade, nos dá a capacidade analítica em avaliar onde que tem as interfaces e como que a gente pode usar isso. E o segundo papel do líder, dentro desse conceito, a partir do momento que ele é visto como um exemplo, que ele possa levar a sua equipe, cada integrante da sua equipe, a um local, a um desenvolvimento pessoal, a um desenvolvimento profissional, aonde ela nunca esteve, positivamente falando. Então, o papel do líder é, primeiro, o exemplo, e o segundo, desenvolver pessoalmente, tecnicamente, a sua equipe e levá-la para uma posição, né, em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de desenvolvimento da equipe, aonde ela nunca esteve, a uma posição maior nesse destaque pessoal, nesse destaque como profissional. Verdade ou mentira? Quem aí quer compartilhar alguma experiência? Alguém, né, que te ajudou nesse sentido, a se desenvolver? Quem aí quer compartilhar? Quem aí nos ajuda? Momento do silêncio, eu defendo vocês. Alguém tem que conversar comigo ou colocar no chat
que eu falo que é o tempo que vocês estão. Pessoal, e quando a gente fala no perfil de liderança, no papel nosso em sociedade, sem dúvida nenhuma, a gente tem que começar com essas relações humanas, porque a gente convive com as pessoas, né? Então a gente precisa falar com as pessoas, olhando olho no olho, né? Dando a devida atenção. Isso faz a pessoa, no princípio, sentir abraçada. Faz a pessoa se sentir acolhida. Quando ela entende que você está realmente falando com ela, né? E muito mais do que simplesmente falar, né? Eu costumo brincar que a gente tem muito curso de oratória, mas ninguém vem de curso de escutatória. Nesse falar com as pessoas, muitas das vezes está como ouvir as pessoas. Porque quando eu vou falar com ela, não significa que só eu vou fazer a flexão de voz, mas dar a oportunidade que ela fale e eu escute para poder entender o lado dela, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai por um passo da liderança que a gente chama empatia, né? Que é eu me colocar no lugar do outro, né? E muitas das vezes o que eu preciso e o que essa pessoa às vezes está precisando é simplesmente ser ouvida. Então você está falando com ela, dando a oportunidade que ela fale e você escute, dando importância para ela, dando acolhimento para ela, né? Outra questão. Quantos de nós já saiu de casa aquele dia que todos nós temos, que dormiu mal por algum desentendimento? Bom dia. A trajetória do seu é uma das formas do mais de traduzir o quanto a gente quer o bem àquela pessoa, né? Costumo dizer que o sorriso é o movimento do corpo mais bonito que a gente tem, né? E ele consegue ter esse poder de trazer a boa vibração, de trazer simplesmente pelo sorriso o quanto a gente deseja bem a alguém. E enquanto líder, a gente precisa desejar isso, que cada membro da nossa equipe esteja bem, para que a equipe toda esteja bem, né? Então, você receber aí os seus liderados todos os dias do trabalho com um sorriso de bom dia, pode ter certeza que isso vai fazer grande diferença para o trabalho diário, semanal de todo mundo. Concordam com esses dois pontos, sim ou não? Quem aí já quer acrescentar algum ponto importante? Vocês estão me deixando aqui sozinho, não faz isso, conversem comigo.
Troquem experiências comigo. E quando vocês trocam experiência, todo mundo aprende. Quem aqui, né, está passando em algum lugar e de repente alguém te chama pelo nome e você fica com vergonha, porque a pessoa conversa com você, pergunta como você está, né, e você não lembra o nome dessa pessoa para poder retribuir da mesma forma, né? Existe um ditado dentro da gestão de pessoas que fala que o melhor som que toda pessoa gosta de ouvir é o som do seu nome. É você ser chamado pelo seu nome. Porque aquilo ali você não tem dúvida que a importância está sendo você. Né? E quando a gente pensa num papel de liderança, um papel de líder, sem dúvida nenhuma, você reconhecer pelo nome cada um dos seus funcionários. Ele vai se sentir, opa, eu sou realmente simplesmente por reconhecer que ele é um membro, ele é o João Silva, beleza? E existe o outro João Silva Souza, né? Por mais que existem homônimos lá, mas que cada um, inclusive, reconhece qual é o tom que você chama um, qual é a diferença que você chama pelo outro. Mas para poder dizer, cada um é individual. E cada um se sente importante dentro da equipe quando é reconhecido como um membro fundamental, individual daquela equipe. Os dedos das mãos são diferentes, né? Cada um com o seu nome para que depois, juntos, possam fazer o tato de equipe. E é assim que a gente precisa ter o princípio da nossa equipe. Cada membro é único, precisa ser reconhecido unicamente, mas em conjunto é que irão trazer todos aqueles benefícios relacionados ao desenvolvimento da equipe. Ok? Como líderes, precisamos ser amigos, beleza? Não significa que precisa fazer aquilo que é errado, esconder alguma coisa que é errado de alguém, não. Ser amigo, muitas das vezes, inclusive, é chamar a atenção quando estiver fazendo alguma coisa errada. Né? Por exemplo, na nossa área da saúde, está fazendo um atendimento, não está usando o EPI correto, chega lá e você seja amigo. Olha, eu quero o seu bem. Né? Isso você está sendo amigo dele. Beleza? Porque você está querendo o bem dele. Isso é querer ser amigo. Né? Fazer a troca de uma escala, fazer uma troca de horário de almoço, para às vezes atender alguém que precisa ir em uma consulta, por exemplo. Você está sendo amigo, prestativo, empático, né? Em entender uma necessidade, né? E que naquele momento não é uma necessidade sua, é uma necessidade de alguém e que você consegue, naquele momento, auxiliar. Vai existir algumas condições que você não consegue. Perfeito, entendido. Mas você não vai deixar de ser amigo e não vai deixar de ser prestativo. Vai ser entendido que naquele momento não é possível. Né? Precisamos ser cordiais. Eu costumo dizer, dentro do nosso trabalho, a gente leva muito da educação que veio do berço. Né? Essa cordialidade, essa gentileza, né? Tratar bem os outros.
né? Isso é educação que vem do berço, né? E a gente reconhece muito disso dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então, o líder, ele precisa ser um exemplo dessa cordialidade, dessa educação que vem do berço, né? Tem que ser exemplo dentro desse sentido, né? As pessoas passam por momentos fáceis, alegres, tristes, infelizes. E aí a gente precisa interessar por essa pessoa de forma empática, né? Não com interesse. Hoje eu vou ajudar porque amanhã eu vou precisar. Não. Você não está ajudando de forma sem interesse. Você está tendo aí uma forma egoística de poder estar atuando. A gente precisa interessar como líder o que está acontecendo individualmente com a nossa equipe e no total com a equipe de forma íntegra, de forma que a gente reconhece o lado técnico, o lado profissional e o lado humano dentro desse princípio. Ok? Isso daqui todo mundo já ouviu, né? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção em público, né? Então, chame a atenção de alguém em particular. Beleza? E você pode até elogiar, né? Trazer alguma informação motivacional em cunho coletivo. Mas nunca menospreze, nunca chame a atenção. Por mais que para você pareça algo que é simples, quem vai receber, às vezes, não. Né? Naquele interesse, naquela empatia, naquele momento que a pessoa está vivendo, a gente não sabe como ela vai receber. E principalmente se ela recebe algo no meio de muitos outros, isso vai deixar ela ainda pior. E você não vai ajudar ela nem no desenvolvimento humano, nem no desenvolvimento profissional, né? Então é aquela frase que o pessoal geralmente sempre diz: chame a atenção sozinho e o elogio, a motivação, você pode fazer em público. Ok? Que tem a ver aí com o que a gente falou, ó, no 8º. A gente tem que saber considerar os sentimentos dos outros. Nenhum problema, beleza, é pequeno. Beleza? Muito menos devemos julgar que o problema daquela outra pessoa é menor do que o da gente. Nunca façam isso. Beleza? Porque isso é individual, né? E como líder, vocês precisam entender que cada ente da equipe é um ente individual e que todos os seus sentimentos, todas as suas atribuições dentro desse princípio precisam ser analisadas cuidadosamente, cuidadas com o princípio de cuidado. Redundante, mas é o princípio, né? E procure apresentar um bom trabalho. Ou seja, eu brinco que, por exemplo, geração do meu avô, geração do meu pai, era uma geração que, para eles, existia a frase: vestir a camisa da empresa. Né? Entravam numa empresa, trabalhavam nela a vida toda, davam a vida por essa empresa até aposentar. Né? Era a frase que eles falavam: vestir a camisa da empresa. Hoje em dia, existem muitas oportunidades
principalmente para vocês dentro da área da enfermagem, né? Olha o leque de possibilidades que você tem, seja em rede privada, em rede particular, em rede municipal, em rede estadual, em rede federal, várias áreas de trabalho, por exemplo, enfermagem do trabalho, ambulatório, hospital, UTI, clínicas de vacinação, análises clínicas. O que a gente precisa? Muito mais do que vestir a camisa da empresa, é vestir a camisa da competência. Ser competente em qualquer lugar que você for trabalhar. Você precisa sempre desenvolver um trabalho digno, um trabalho com compromisso, um trabalho com responsabilidade, né? Isso a gente fala que é vestir a camisa da competência. Então, que a gente possa, dentro dessas relações humanas, estar trabalhando juntamente com outras pessoas, isso vai ser essencial. Na área da enfermagem, indiscutível que isso é primordial, e inclusive em equipes multiprofissionais, que trabalham o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, né? O terapeuta, o serviço social. E aí, vamos buscar ter a camisa da competência. E a partir do momento que a gente tem essa camisa da competência, o exemplo da liderança vem, como a gente pontuou lá no início. Você vai ser visto como um líder de referência, aquele líder exemplar. Quem quer agora compartilhar comigo alguma relação desses 10 mandamentos? Agora falem comigo, hein? Tem Carla, Edivânia, Eliane, Eliette, Luana, Miguel, Sueli. Quem aí quer compartilhar com a gente? Pode usar o microfone, pode usar o chat. A Sueli, na verdade, é Júlia, né? Quem aí nos ajuda? Então, para vocês, o que é liderança? Né? Para mim, eu já informei para vocês. Levar cada pessoa a um local de desenvolvimento pessoal e técnico aonde ela nunca esteve. Isso é a liderança. E ela é startada pelo exemplo. Onde ela está? Em todas as relações humanas nossas. Note que até recém-nascidos, vamos dizer assim, crianças, sempre tem aquela com espírito de liderança, né? Hoje vamos brincar de pique-esconde. Hoje vamos brincar de carrinho. Hoje vamos brincar de futebol. Sempre tem ali o líder. Então, existe a liderança nata, aquela que a gente nasce com ela. Ok? E que vai aperfeiçoando com o passar do tempo, de acordo com as vivências que a gente tem aí nas relações. Mas existe aquela, você pode ter sido inibido, tímido na adolescência, início da vida adulta, ou até agora, nesse momento, beleza? Mas você pode exercitar a sua liderança. Então, a liderança, ela pode ser também exercitada, beleza? Conquistada, vivenciada, e que vai também trazer todos os benefícios, né? Então, o que ela faz? Ela faz o seu autodesenvolvimento e faz com que você consiga desenvolver aqueles que trabalham com você. Ok? Então, esse aí é o grande papel da liderança.
não é simplesmente falar que tem um contra-cheque que ganha um pouquinho mais do que os outros liderados. Não. Você, enquanto líder, tem que ter a responsabilidade em desenvolver cada ente da sua equipe. Cada membro da sua equipe. Né? Então, se vai ter uma semana de curso, um congresso, um seminário, né? Habilidade técnica, a própria rotina de trabalho te impõe. E a liderança, ela precisa ser exercitada, né? Então, busquem ler sobre liderança. Comecem com um livro fininho, mas bacana, que chama O Monge e o Executivo. Se alguém aí tiver lido ele, conta pra gente que já leu. Mas eu vou colocar, inclusive, aqui no chat. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, que é o despertar da liderança, o como desenvolver o princípio de liderança. Você não precisa ser um líder nato, mas você pode desenvolver. E a habilidade técnica, isso aí a própria rotina vai te impor. Mas se prepare para o mercado de trabalho como um líder. As melhores possibilidades, né? Não só financeira, não, mas de desenvolvimento pessoal, profissional e até técnica, estão nos cargos de liderança. Então, procurem se desenvolver para estarem em um cargo de liderança. Quem aí quer compartilhar com a gente alguma experiência? Podem usar o microfone, podem usar o chat. Quem aí vai me ajudar? Carla, Edivânia, Eliane, Eliette, Júlia, Miguel, Luana. Então, o profissional líder, onde ele está? Em todos os lugares. Em todas as ocasiões. Basta ter relação humana. A partir do momento que existe um preceito de relação humana, alguém ali vai desempenhar um papel de liderança. Notem isso para você ver. O que ele faz? Tentar buscar todos aqueles 10 mandamentos que a gente colocou, para que possa existir harmonia, para que possa existir equilíbrio e que possa fazer com que desenvolvimentos pessoais e em equipe possam prevalecer. Né? E como que tem que ser o exercício dessa liderança? Mais uma vez, eu falo aqueles 2 pontos. O primeiro, pelo exemplo, e o segundo, pelo desenvolvimento individual e da equipe, levando a um local aonde eles ainda não estiveram em desenvolvimento humano e desenvolvimento técnico. Né? Quais são as suas habilidades? Sem dúvida nenhuma, uma boa habilidade de um líder é comunicação. Né? Através da comunicação, ele evita fofocas, ele evita ruídos, ele consegue passar quais são as metas de forma clara e objetiva, então cada um entende o seu papel na equipe e o que é esperado dele em termos de entregas,
em termos de responsabilidades, em termos, né, do que é esperado, e isso inibe ou elimina os ruídos. Ou seja, a comunicação é, na minha opinião, uma das habilidades essenciais da liderança, né? Que consegue deixar claro tudo aquilo que precisa entender. Outras habilidades: reconhecer o que cada um consegue fazer, o seu papel dentro da equipe, né? E como que ele colabora para essa equipe. O reconhecimento individual e em equipe são outras habilidades essenciais da liderança também. Fundamentais. Até aqui, pessoal. Dúvidas? Alguém quer compartilhar alguma informação? Então, quando a gente fala de profissional líder, vocês enquanto líderes, né? Primeiro passo é a gestão, a autogestão. O líder tem que ter a capacidade de ter a sua autogestão, a gestão de si mesmo, né? O que é a gestão de si mesmo, né? Ou autogestão? A gente conhece as nossas fraquezas. O que a gente precisa fazer para trabalhar essas fraquezas para se transformarem em forças, né? A gente sabe aquilo que a gente faz bem. Ou seja, reconhecemos as nossas forças. O que a gente pode fazer para que as nossas forças possam desenvolver os outros e desenvolver a gente mesmo. Deixar a gente ainda mais forte. Melhorar, otimizar as nossas forças. Isso a gente chama autoconhecimento. Característica essencial da autodisciplina, da gestão de si mesmo, né? Fisiologia, né? O líder, ele tem que saber, por exemplo, administrar o tempo dele. Ele não tem que viver 24 horas para a empresa, mas ele tem que ter um momento de sono dele, para ele descansar. Se ele tiver uma noite mal dormida, ele vai chegar lá descascando em todo mundo. Não é assim ou não? Então, reconhecer, administrar o seu tempo, autodisciplina, autoconfiança, outras propriedades importantíssimas dentro dessa gestão de si mesmo, dentro desse princípio do autoconhecimento. Próxima ação em relação ao profissional líder. Gerir as equipes, né? E dentro dessa gestão de equipes, ser empático, reconhecer o que a equipe precisa, né? Reconhecer o que precisa ser desenvolvido junto com a equipe, né? Delegar, não sobrecarregar, né? Mas delegar aquilo que você consegue ter a confiança que alguém vai fazer de forma coerente, segura e com resultado, né? Olha aqui o aspecto que eu falei, ó, das habilidades importantes. Comunicação, né? E a afiliação aqui, ela vem no sentido de que não é passar a mão na cabeça, igual a gente passa na mão dos sobrinhos, na cabeça dos sobrinhos da gente. É realmente, quando precisar chamar a atenção, chame a atenção. Chame no particular e oriente o que precisa ser melhorado, né? Mas o dia que tiver que reconhecer individualmente e em equipe aquilo que aconteceu, também o faça. Não é só simplesmente chamar a atenção, mas esse feedback é para a melhoria dele, não é simplesmente chamar a atenção.
É com o propósito que você está preocupado com o desenvolvimento dele. O que ele está fazendo de errado, ou o que ele possa estar fazendo errado, ou o que ele irá fazer errado com aquela conduta que ele está ali. Então, esse sentimento de afiliação é no sentido, eu quero o seu bem desenvolvimento, o seu bom desenvolvimento. É nesse sentido. Próximo passo, gestão de processo. Quando a gente trabalha num hospital, numa clínica, numa indústria, a gente é medido por entregas, né? Número de atendimentos, redução do número de reclamações, número de redução de desvios de qualidade, número de desperdício de material, por exemplo, de EPIs, né? Nós seremos medidos por números, que são chamados de metas, né? E aí o líder, ele precisa ter esse controle. Transformar números em dados. É o que a gente brinca que na vida a gente confia só em Deus. O restante só com dados. Então, na gestão de processo, o líder precisa mostrar resultados. Ele precisa mostrar como está acontecendo, né? Até para ele poder dizer para a grande gestão que precisa contratar mais enfermeiros. Como que ele prova isso? Olha, o número aqui está mostrando que aumentou o número de leitos e eu não contratei nenhum enfermeiro. Meus dados estão aqui que eu estou precisando comprar, né? Contratar um novo enfermeiro, por exemplo. O número de vacinas. Está chegando uma grande campanha da dengue, está chegando uma nova vacina da dengue, previsão, se Deus quiser, né? E aí a gente precisa comprar um novo refrigerador. Gestão de processo. Está antenado com a programação, com o controle, com possíveis melhorias que precisam acontecer dentro do setor que você trabalha, né? Então, outro grande papel do líder. O seu radar precisa estar conectado com tudo. Exemplo, vamos supor que vocês brevemente serão responsáveis pela enfermaria masculina e feminina. Foi fazer uma visita na enfermaria masculina para avaliar um determinado problema. Mas seu radar não pode desconectar da enfermaria feminina. O que está acontecendo lá? Precisa estar antenado, conectado na gestão do processo o tempo todo. O seu tempo todo. Né? E aí isso vai trazer no final a gestão por resultados. Mostrando os dados, mostrando o processo, né? O planejamento, a negociação, a flexibilidade e a persistência para que possa trazer melhorias, para que possa otimizar processos, para que possa conseguir certificações. Dentro da área da enfermagem, muitos hospitais buscam um conceito de certificação. Tem um quê? Marqueteiro. Ok, mas, de certa forma, demonstra um padrão de qualidade. Um padrão de qualidade voltado na gestão de resultados. Né? E o líder é essencial dentro da gestão desse processo, dentro da gestão dessas conquistas. E ele reconhece na sua equipe o quanto cada um e quanto a equipe foi essencial para conseguir esses resultados. Beleza? Ninguém vai conseguir esses resultados sozinhos, muito menos o líder. O líder ele só vai ter sucesso nesses resultados através da sua equipe engajada. Então, buscar o engajamento da equipe é o fator essencial. Quem aqui quer compartilhar mais alguma experiência? Algo que vocês já vivenciaram aí com esse preceito de liderança, seja como líder, seja como liderado.
Alguém fale comigo. Não sei se você tentou falar, Eliette, e eu não te ouvi, perdão. Então, quando a gente fala no papel do líder em termos de gestão em pessoas, né, gestão de pessoas, ele quer, capacitar, envolver e desenvolver o bem mais precioso que tem ali, que é o capital humano, que é o ser humano, que é desenvolver as pessoas, o lado humano e o lado técnico, né? Então, ele tem um espírito crítico, uma opinião própria, uma grande capacidade de flexibilidade, né? E ele precisa estar antenado a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, né? O gestor deve ter a capacidade de prever os fatos, então ele tem que ter previsibilidade, encaminhar soluções. Muitas dessas soluções ele pode buscar junto à sua equipe, né? Para que possa o problema ali ser mitigado. E aí, como a gente começou com os 10 mandamentos do líder, né? A gente finaliza com os 10 mandamentos da relação humana, me desculpa, os 10 mandamentos do líder, né? Primeiro, respeitar e crer no ser humano. Não é simplesmente um erro que acontecer, falar que foi erro humano. Não. De repente, é uma oportunidade que o processo precisa de uma melhoria. O processo te permite erro, né? O que aconteceu com aquele naquele determinado momento. Mas é o processo como um todo que precisa. Exemplo. Vazou a mangueira lá do tanque que tem uma medicação. Beleza? Foi a pessoa que conectou errado? Não. O processo não previa que tinha que ter uma trava para poder prender. Então, o processo te permite a melhoria. Então, respeitar e crer no ser humano, né? Entender que nem tudo é culpa humana, beleza? Mas sim uma oportunidade que alguma coisa precisa ser melhorada. Precisa confiar na equipe para poder buscar o que a gente chama o engajamento, beleza? A equipe tem que se sentir pertencente ao processo. Ela tem que se sentir útil. E cada um tem que entender qual o seu papel de utilidade dentro daquele processo. Isso traz um engajamento, que é o que a gente chama a confiança. Ok? Elogiar em público e criticar individualmente, já falamos sobre isso, né? Delegar. A liderança, um dos pilares dela é que você também possa desenvolver novos líderes. E você consegue desenvolver novos líderes delegando, né? Então, a atividade de delegar, você pode estar ali desenvolvendo a formação de novos líderes. E o quinto tem, para mim, na realidade, o mais importante deles. O líder precisa ser exemplo. Em todo o momento, ele precisa ser exemplo. Ele precisa estimular o trabalho em equipe, não a competição. Ele precisa desenvolver o desenvolvimento individual. Beleza? Mas com fruto na coletividade, igual os dedos das mãos. São diferentes, mas precisam da união deles para o trabalho das mãos. Isso é estimular o trabalho em equipe. Ok? Não tomar o lugar de outrem. Isso é falta de caráter. Agora, você pode buscar qualificação, você pode buscar o desenvolvimento técnico, você pode buscar o desenvolvimento em liderança e ser promovido. Buscar o seu desenvolvimento. Isso você investiu em você.
igual eu falei no início da nossa aula. Vocês não estão de parabéns porque não estão investindo em vocês através da educação. Vocês estão buscando o desenvolvimento. Não é tomar o lugar de alguém, mas é por mérito seu, né, buscando aí alguma conquista. Ok? O puxar o tapete de alguém, isso é falta de caráter. Ok? Alguém precisa fazer, né? Consultar e negociar, pesquisar, verificar atividades, reuniões em grupo, com o grupo, com os liderados, para poder ver soluções de determinados problemas, né? É o consultar e negociar, né? Internamente e com os pares. Explicar sempre o porquê e como. Deixar claro. Comunicação clara. Quais são as metas e o que é esperado e qual o prazo de entrega. E aqui é legal que deu o prazo de entrega, você não tem que ficar lá. Opa, já fez? Não. No final do prazo, você... Opa, hoje é o dia de que você me entrega. Beleza? Não precisa ficar ali. Se deu prazo de 10 dias, do 1º ao 9º ao 10º dia, fica cutucando. Não, tem o prazo, né? Então, explica como... Explica qual o prazo, deixar claro isso tudo também. Não monopolizar o tempo. O líder ele precisa muito mais escutar do que falar. Né? Muitas das soluções, muito do que vai ser resolvido, muitas das vezes basta ele estar ouvindo e não simplesmente só falando. Ok? Até aqui, pessoal. Dúvidas? Até aqui, dúvidas? O que vocês acharam? E como que vocês se encaixam dentro desse perfil de liderança? Dentro dessa necessidade da liderança de vocês no mercado de trabalho? Como vocês se veem nesse quesito? Tranquilos? Confiantes? E não deixem de desenvolver a liderança. Sem dúvida nenhuma. Ok? E mais uma vez eu reforço. Sejam exemplos. Sejam exemplos positivos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma contribuição? Ficaram muito caladinhos, no início conversaram, né? E depois não quiseram conversar mais comigo. O que aconteceu? Então podemos ficar por aqui? Boa noite, então, a todos. Gratidão, pessoal. E até o nosso encontro 2. E que no próximo encontro vocês possam me dar vários exemplos de liderança. Combinado? Grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchauzinho, professor Wilson. Tchau, tchau. Obrigado, Olivia. Tchau, tchau.